Eu já, quando adentrei ao museu, nós já notamos a seguinte frase na entrada. Está escrito aqui na sinagoga: a casa do povo, casa de todos os povos. A Câmara Municipal de São Paulo, a qual eu represento, também nesse momento, não só a cidade, também é a casa de todos os povos. É importante demais para nós. Quero ressaltar, preparar um discurso aqui, eu vou modificar um pouco de improviso, eu acho sempre mais apropriado. Apesar de ser muito elegante, seguir o que sempre me sugerem aqui. Eles sempre me sugerem uma série de temas, mas a dinâmica muda um pouco. Na medida que você toma assento aqui, Sérgio, a gente vai dizer para você, olha, vai passando um filme na sua cabeça das coisas que você faz. E eu tenho uma convivência muito próxima com o povo judaico. E, nesse momento, Roberto, eu quero registrar que o museu deve registrar essa história do povo judaico para que o povo de hoje conheça, o povo da cidade de São Paulo, que não conhece a história maravilhosa desse povo, tenha a oportunidade de fazê-lo aqui. Isso é importante demais. Mas é importante que, sob a presidência do Sérgio, que também é médico de uma grande instituição, o Hospital Israelita Albert Einstein, que colabora muito no campo da medicina, que amanhã fará parte da história, e isso deve estar registrado como grande contribuição do povo judaico para esse país, para a cidade de São Paulo, desse país no campo da medicina, das ações comunitárias que o Hospital Albert Einstein faz nessa cidade. As parcerias e o atendimento que eles têm feito em conjunto com o povo da cidade de São Paulo, o que a importância é imensurável. E eu quero aqui dizer que, deixar registrado a minha alegria com esse povo. Tenho colaborado imensamente com o hospital, muito. Mas o hospital fez, depois de uma única vez que eu precisei do hospital, eles me deram a vida de volta. Eu tive Covid em janeiro do ano passado. Os meus médicos, também da comunidade, são meus médicos pessoais, Marcos Nobel, presidente da federação, que no início do ano toma posse, Eduardo Luiz, muito importante. Aliás, estava me dando consulta na minha garganta por telefone agora, não deveria, mas agora a telemedicina permite. Marcos Nobel, meu abraço, meus cumprimentos. E outro médico que me ajudou muito, meu amigo, bom corintiano, o Jean Branchard. Esse, eu acho até, ele é muito mais médico, infectologista do que o secretário, apesar de ser um excelente secretário. Por que eu acho isso? Ele, em conjunto com o Marcos, me devolveram a vida. É porque talvez as senhoras e os senhores não saibam da gravidade em que passei naquele hospital. Foi realmente extremamente crítico. O senhor que esteve lá, viu, acompanhando de perto, e sobre a situação. A competência desse povo e a dedicação. Como é que se avalia a dedicação de um povo? Eu vou dar um exemplo para vocês. O Jean era secretário do Estado da Saúde, como você, Sérgio. Mas todos os dias, antes das 7 da manhã, ele passava no meu leito para me consultar e me observar. Daniel, você não sabe o que significa isso. O momento de convalescência, o momento de doença, a importância dele, do Marcos Nobel, todos os dias, a dedicação. Essa obra tem que ser registrada, porque daqui a 50 anos, 100 anos, isso tem que estar registrado a importância e esse crescimento, esse compartilhamento dessa qualidade deste povo maravilhoso. Aqui nós tratamos com a casa do povo, muito bem escrito na entrada. Eu digo, a Câmara também é a casa do povo. Nós estamos de braços abertos, recebendo os povos do mundo, para que conheçam a nossa história. A Câmara está aberta o tempo todo, Floriano, para receber o povo da cidade, desse país e do mundo. Aqui é a mesma coisa. Então, hoje eu quero parabenizar um trabalho maravilhoso, a diretoria nova que agora passa a ser diretoria executiva, a competência do Sérgio em escolher essa diretoria que conseguiu levar a termo um sonho daqueles que poderiam suscitar dúvidas. A Câmara contribuiu na aprovação, deliberação dessa área, uma pequena contribuição.
Acho que nós consideramos por 99, eu acho que o meu entendimento é que nós devíamos, a Câmara, fazer indação, ou seja, doação em definitiva ao museu e não apenas 99 anos. Eu entendo que é meritório. Não quer dizer que ainda no ano que vem, lembre-se, Daniel, a minha disposição é fazer ainda ação em definitiva. Os 99 anos para frente é muito pouco para esse povo. Nós já escrevemos... Só aqui no Brasil, nós estamos escrevendo para mais de 500 anos. Então, se conceder por 99, eu quero acreditar que o Jean não vai me conservar mais 99 aqui, nem ele ou Marcos. Mas nós faremos aqui o nosso papel. Então, Daniel e Rodrigo, vamos cuidar disso, que nós façamos ainda ação o projeto, que eu ainda quero na presidência minha, se Deus quiser, reeleito foi em 15 de dezembro agora, o ano que vem devo presidir a Câmara, conceder em definitivo indação a esse povo maravilhoso. Isso é um compromisso que nós faremos. Vamos trabalhar nesse projeto, vocês dois aqui, nossos vereadores, elaboram um projeto e eu cuidarei da aprovação, que é importante dizer, é que 99 é pouco para... Nós somos transitórios, mas para a história de um povo é nada, é muito pouco mesmo. 500 só aqui no Brasil. A história do mundo é maravilhosa, de lutas, perseveranças. E temos que aqui, e a casa, assim como na Câmara, combater qualquer tipo de ataque a esse povo maravilhoso. Que vira e mexe, sai notícias, sai alguma coisa que nos ofende e nos atinge diretamente. Nós estamos atentos, combatendo a todos os instantes a qualquer atitude nessa direção. Então, hoje eu aproveito aqui meu nome, do prefeito Ricardo, que está nos Estados Unidos, nosso reconhecimento público a essa nação. É esse povo que aqui está, professor. Povo maravilhoso, fantástico. Conte com a Câmara Municipal, com a Prefeitura e com a minha compreensão eternamente. O que puder, nós faremos e colaboraremos com vocês. Muito obrigado. Tenham sucesso com a direção, tenham sucesso nesse museu.